Essa é uma pergunta super complexa e que existem muitas formas de dar essa resposta. Eu vou fazer uma análise geral sobre isso, mas depois a gente pode pormenorizar essa resposta. Veja, uma criança pode simplesmente não entender a contingência de risco. Eu vou tentar traduzir isso em exemplos para ficar mais fácil. Se você acabar de receber o seu salário, você for lá no banco e sacar um bolo de dinheiro, sei lá, você foi lá e sacou R$ 2.000. Você acha que alguém sairia com esses R$ 2.000 na mão, assim, chacoalhando? Provavelmente a pessoa diria: não, Paulo, isso é muito perigoso, eu não faria isso. Existe o risco de eu ser assaltada, existe o risco de eu ser roubada. Você entende a quantidade de coisas que uma pessoa precisa saber para conseguir tomar essa decisão? Ela precisa saber que dinheiro tem valor, ela precisa saber que existem assaltantes na rua, ela precisa saber que existem pessoas boas e que existem pessoas ruins. Isso, para um cérebro neurotípico, pode parecer uma coisa mais ou menos óbvia, é uma coisa óbvia para um cérebro neurotípico, mas para um cérebro que tem alguma neurodivergência pode não ser tão óbvio assim. Por exemplo, porque esse indivíduo tem deficiência intelectual. Talvez ele não consiga entender até aquele momento a contingência do risco envolvido. Isso é uma coisa. Mas existem muitas outras formas de explicar isso. Vou dar um outro exemplo. Se alguém perguntasse assim para mim: Paulo, você gostaria de nadar no rio Nilo? Eu diria assim: puxa, jamais eu nadaria no rio Nilo. Por quê? Porque, puxa, eu sei, eu nunca fui ao rio Nilo, eu nunca fui, eu nunca estive nesse lugar de fato. Eu conheço, mas eu nunca estive lá. Mas eu sei que o rio Nilo, em muitos lugares, tem muitos crocodilos. Então, se você me perguntar: você gostaria de nadar no rio Nilo? Eu diria: não, absolutamente, eu jamais faria isso. Mas você vai me dizer assim: mas puxa, como que você sabe disso? Eu sei disso porque o meu cérebro é capaz de aprender com a experiência de outras pessoas e, sobretudo, é capaz de generalizar comportamentos. Então, em algum momento da história da minha vida, não sei quando, mas com certeza isso aconteceu, eu descobri que crocodilo é um animal irracional e que é um animal poderoso. Ele é um predador. E ele é um grande predador. E ele tem capacidade de predar o ser humano. Então, eu não sei quando isso aconteceu. Provavelmente eu era criança pequena quando isso aconteceu. Mas daí você pergunta: mas alguma vez você se expôs a esse risco? Você já encontrou um crocodilo de fato? Não, isso nunca aconteceu. Mas um cérebro típico, ele é capaz de aprender pela experiência dos outros. E ele é capaz de generalizar comportamentos. Porque olha como isso é complexo, pessoal. Aí você me diz assim: Paulo, então você tem medo de crocodilos. Se eu for responder de uma forma 100% técnica, eu diria assim: depende. Depende de uma série de fatores. Por exemplo, se o crocodilo estiver num zoológico preso, eu não tenho medo. Depende do tamanho. Se for um crocodilo desse tamanho que acabou de sair do ovo ali, que sei lá, chocou o crocodilo, acabou de nascer, um crocodilo desse tamanho, eu não tenho medo. Se o crocodilo estiver morto, eu não tenho medo. Agora, com certeza, eu tenho medo de um crocodilo que está no seu habitat natural se eu também estiver ali. Então, no rio Nilo, tem o crocodilo do Nilo. Se eu estiver ali, eu vou ter muito medo dele, porque eu sei que ele é um predador. Mas você consegue entender a quantidade de coisas que tem que acontecer para o meu cérebro ter concluído que eu tenho medo de crocodilo e por isso eu não entro no rio Nilo? Você entende que para um cérebro tomar esse tipo de decisão, uma série de fenômenos tem que ter acontecido. Qualquer neurodivergência que você tenha que bloqueie um desses fenômenos, você não vai compreender que você precisa ter medo do crocodilo. Eu já contei essa história em aula. Eu tive um paciente meu com síndrome de Down, um piazinho acho que ele tinha 5, 6 anos quando aconteceu o acidente, que pegou um escorpião na mão, ele tomou uma picada, ferroada, sei lá como é que chama, e ele morreu. Ele morreu. Ele estava brincando com o escorpião. Ele mora numa zona rural de uma cidade aqui perto. Você veja assim, é a mesma lógica, né?
qualquer pessoa aqui que olhe um escorpião jamais iria colocar a mão no escorpião. E a gente não precisa ter sido ensinado formalmente, a gente não precisa ter aprendido isso de forma instrucional, a gente sabe disso. Então, pessoal, existem detalhes, né, que são detalhes muito mais sutis. Por exemplo, qual que é o terror de toda mãe quando sai com criança na rua? Que a criança saia correndo e vá para o meio da rua e seja atropelada. Cara, para uma criança não fazer isso, você tem noção do quanto esse cérebro tem que funcionar de uma forma perfeita? Porque se ela não analisar uma série de contingências, se ela não entender que pessoas andam na calçada, que carros andam na rua, se essa criança não tiver uma exata noção do espaço-tempo, portanto, entendendo que o carro ele vem na rua e existe um tempo suficiente para você atravessar a rua, todos esses cálculos de noção de espaço-tempo, velocidade, aceleração, o nosso cérebro faz automaticamente, desde que ele tem um desenvolvimento típico. Então, pessoal, é por isso que muitas crianças com transtorno do espectro do autismo, principalmente com deficiência intelectual, acabam se colocando muito frequentemente em situações de risco, ou porque não foram capazes de aprender, por exemplo, ou porque não têm tomada de perspectiva, ou porque não conseguiram se colocar no local do outro e aprender observando um acidente, ou porque de fato não tem um coeficiente de inteligência suficiente para compreender o risco envolvido naquela situação social. Como eu disse para vocês, esse assunto é um assunto muito complexo, eu fiz só uma introdução aqui, nós podemos um pouco mais para frente esmiuçar essa pergunta.